Olá, muito boa tarde a você. Hoje, dia 24 de dezembro de 2024, né? 24 de dezembro. O que é que significa? Significa que nós chegamos à véspera de Natal. Olha que coisa, ho, 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 né? É o pessoal que acredita em Noé. Eu não acredito, eu acredito só em Papai do Céu. Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito, apenas aproveitar já lhe agradecer. Lhe agradecer porque nós estamos chegando já ao final do ano, né? Mais um Natal que nós vamos chegando, obviamente que logo mais as famílias estarão reunidas e o que eu desejo é que não seja só nesta noite, mas que seja durante o ano inteiro. A família é a base, né, de qualquer sociedade. Sem família não há sociedade. Não sendo assim, Deus não teria criado a família primeiro do que qualquer coisa, inclusive antes da igreja. Deus primeiro cria a família quando ele resolve criar Adão, Eva e depois vem a sua descendência. Deus é o Deus tão grande, tão poderoso, ele sabe de todas as coisas que ele cria a base. Não há igreja sem família, não há sociedade sem família, não há Natal sem família, não há Ano Novo sem família, não há vida sem família. A vida é constituída da família. Deus criou assim e assim tem que ser. Por esse motivo que nós aproveitamos mais uma vez para desejar a você todas as homenagens nesse Natal maravilhoso. Mas não só isso. E olha que bacana, além de reunir a família, é uma oportunidade de você trazer à memória aquilo que edifica. O que é que nos edifica? Cristo, Jesus, o menino que nos nasceu. Ele que é a essência desse Natal. Não é Papai Noel, não é chocolate, não é carro da Coca-Cola, não é luz, não é pisca. Só tem um símbolo, Jesus. Tanto é que a mídia da Rádio Maranata, eu vi que fizeram um banner onde eles caracterizam exatamente isso. Você não vai ver lá nenhum outro símbolo, que não seja um símbolo que significa o nascimento de Jesus ou o Jesus que nós conhecemos no sentido de servi-lo, ainda que nós não tenhamos visto Cristo, mas pelas Escrituras, pela Palavra de Deus, nós podemos ler sobre Ele e não só isso. Nós podemos senti-los, nós podemos vivê-lo, nós podemos saber que Ele está conosco. Ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha que coisa maravilhosa. E é assim que nós iniciamos o jornal de hoje. Primeiro falando desse Cristo, falando do significado do Natal. Aqui para o Sistema Maranata de Comunicação, aqui para todos nós e para você em casa. Não deixe perder isso. Eu sei que logo mais nós vamos nos reunir com nossos familiares, glória a Deus por isso. Ao mesmo tempo que nós lamentamos aqueles que não conseguirão estar em família, como é o caso da tragédia que aconteceu, do avião que caiu, onde uma família inteira foi destruída. E outros casos, acidentes e tudo mais, né? Nós lamentamos de fato, de coração mesmo, e nós estendemos nossa solidariedade. Este ano foi um ano de muitas percas, nós perdemos muito. É verdade, perdemos pessoas que amamos, perdemos pessoas próximas, pessoas que nós temos um carinho, ainda que não fossem próximas de nós, mas que eram tão especiais aqui no nosso país. Como lembrar do caso de Silvio Santos, nós perdemos este ano, nós perdemos jornalistas, colegas de profissão, nós perdemos colegas aqui da empresa, como é o caso do seu Chico, que nos deixou este ano. Mas nós temos a certeza de uma coisa, que aqueles que em Cristo partiram, um dia nós nos encontraremos com Ele. Assim como o Filho ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, um dia Ele há de ressuscitar todos aqueles que lhe serviram de corpo, alma e espírito. Aqueles que lhe adoraram, aqueles que lhe reverenciaram. E é assim que nós cremos, é assim que o nosso Natal brilha nesta noite. É assim que hoje nós vamos dizer, porque um Filho nos nasceu, né? Porque Cristo vive, e Ele vive aí na sua família, Ele vive entre nós, Ele vive conosco, Ele é Jesus, Ele é a essência de tudo. Muito boa tarde para você, comecinho de noite, que nós possamos ter um grande jornal hoje, e eu me alegro muito, gosto muito dessa data, que eu digo e repito, é a data onde há um pouco mais, né, de humanidade no ser humano, é onde nós refletimos um pouco mais. E eu espero de coração que não fique só 24 e 25, que se estenda para o próximo ano, em 2025, que se estenda durante todos os dias da nossa vida e que de verdade nós possamos nos reunir.
logo mais pessoas vão postar fotos com mesas fartas, né, famílias reunidas, mas não é só isso. Às vezes é só na foto, às vezes é só um momento, é só para chamar a atenção. Não faça isso, faça de verdade, faça de coração. Lembrei agora, Edson, quando na minha infância nós não tínhamos muita coisa na mesa, às vezes o que tínhamos no mais era um panetone que alguém doava, que alguém dava no prédio que meu pai trabalhava, e a gente sentava à mesa para comer, e às vezes com 10 minutos acabava a ceia, ou menos do que isso, porque era tão pouco que tinha. Mas a gente tinha a família reunida, a gente tinha meu pai que estava ali perto, minha mãe, meus irmãos, mesmo com muita luta, mas nós estávamos juntos. E hoje eu digo muito, eu não troco o aconchego da família por nenhum queijo do reino, por nenhum hotel famoso. Eu pago o que for preciso para estar com meus familiares. Gostaria que tivesse meus sobrinhos, meus irmãos todos, mas minha irmã está em Portugal, meu irmão está na Espanha, meus sobrinhos também divididos, né? Mas o coração está junto com todos eles. Espero em breve estarmos reunidos. Fizemos isso há alguns anos e é maravilhoso, é bom demais. Então não importa o que você tem em casa, agradeça a Papai do Céu pela vida, agradeça a Papai do Céu por estar de pé. Esse é o maior privilégio, pode ter certeza. Há pessoas muito ricas nesse momento, nesta noite de Natal, que dariam tudo para estar em casa com a família, mas não podem porque estão lutando contra uma doença lá no hospital, estão lutando contra uma enfermidade, muitas das vezes no quarto de uma casa isolados. Outros, não é nem isso, é apenas abandono dos familiares. Eles dariam tudo para estar reunidos na mesa. Avós que gostariam que os netos lembrassem deles, pais que gostariam que os filhos lembrassem deles e não lembram. Que nós possamos meditar nisso. Obrigado a você que vai chegando pelo carinho da sua audiência. Nós vamos trazendo notícia, informação, obviamente é importante também. Esse ano de muita notícia, tivemos notícias trágicas. Ontem nós falávamos daquele acidente terrível, né? Infelizmente, as notícias não têm sido a das melhores, mas nós vamos aqui, junto com você, lhe informando dentro daquilo que é possível e tentando amenizar um pouquinho o final de ano, amenizar, a terminar esse ano e virar a página na expectativa de dias melhores, ainda que a Bíblia ela é muito clara com relação a isso, não é? E falando sobre esses acidentes, vamos falar o seguinte: saiba quem são os 10 mortos na queda do avião em Gramado, é o que você acompanha na reportagem. As autoridades policiais divulgaram os nomes das vítimas da tragédia que matou 10 pessoas num acidente aéreo neste domingo em Gramado, na Serra Gaúcha. O avião, que atingiu a área central da cidade e colidiu na chaminé de um prédio, pertenceu ao empresário Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 anos, filho do ex-presidente e ex-diretor do Grupo Pão de Açúcar, Cláudio Galeazzi. Além de Luiz Cláudio, que pilotava a aeronave, também foram confirmadas as mortes de Tatiana Natucci Niro, esposa do empresário, as 3 filhas do casal, Maria Eduarda, Maria Antônia e Maria Helena, além da sogra de Luiz Cláudio, Lilian Natucci, a irmã da esposa de Luiz Cláudio, Veridiana Natucci Niro, o marido dela, Bruno Cardoso Munhoz Araújo, também diretor da empresa Galeazzi Associados, e os filhos do casal, Júlia e Mateu. Galeazzi era de São Paulo e se formou em administração de empresas pela FGV em 1986. Ele era CEO da Galeazzi Associados, uma companhia fundada por seu pai, Cláudio Galeazzi, morto no ano passado em decorrência de um câncer. A companhia foi fundada em 1995 e é especializada em recuperação empresarial. A consultoria divulgou uma nota com um comunicado de falecimento da família e afirmou que a documentação da aeronave estava em dia. O comandante do Corpo de Bombeiros da Serra Gaúcha, Maurício Ferro, relatou em coletiva de imprensa que os trabalhos das equipes no local do acidente aéreo deverão seguir pela madrugada, sem previsão de encerramento. Após a liberação da perícia, aqueles corpos encontrados na entrada da edificação, eles recolhendo todos esses fragmentos, eles vão agora para análise de DNA, uma análise para a gente ter certeza de que todas as pessoas que embarcaram estavam na aeronave. Então essa análise é feita agora. O trabalho do Corpo de Bombeiros Militar agora se deve a retirar toda essa estrutura que estava ali, estrutura metálica, estrutura de concreto, retirar daquela parte, aquela fuselagem da aeronave para a gente ter acesso total aos corpos. Já está sendo continuado o trabalho de perícia. Nossa preocupação toda é garantir a segurança da perícia, que eles façam uma investigação adequada, com todo mundo com segurança para que não venha a cair nada ali. A estrutura está bastante comprometida da pousada, então o trabalho dos bombeiros permanece noite adentro, ali, o tempo que precisar a gente vai limpar todo o terreno até que todos os corpos sejam devidamente encontrados e removidos. 17 pessoas foram atendidas no local do acidente e foram liberadas, mas 2 vítimas foram encaminhadas para hospitais de Porto Alegre
Alegre após terem queimaduras graves, com mais de 40% dos corpos queimados. Em 2010, Luiz Cláudio havia perdido a mãe, Maria Leonor Salgueiro Galeazzi, de 69 anos, também vítima de uma queda de avião bimotor, na região de Sorocaba, interior de São Paulo. Assim como no acidente que aconteceu há 14 anos, o avião que se acidentou neste domingo também caiu poucos minutos após decolar. Mas o motivo da queda ainda não se sabe, já que a aeronave não possuía caixa preta. As condições meteorológicas eram muito ruins no momento da decolagem, com muita neblina. Gramado, que tem nessa época do ano um grande número de turistas em função do Natal Luz, um festival que transforma a cidade com uma deslumbrante decoração natalina e uma programação artística voltada para a data, anunciou que a festividade foi cancelada. Tá aí, você viu essa informação, né? Uma lista falando dos 10 mortos em Gramado, não só essas pessoas que perderam a vida, também as pessoas que ficaram feridas, porque havia uma pousada ali próximo, essas pessoas inalaram muita fumaça, houve muita correria e nós precisamos continuar orando para que essas pessoas se recuperem na sua totalidade e não só elas, mas também rogar a Deus pela vida daqueles que ficaram agora sem os familiares, aqueles que ficaram sem os seus amigos próximos, para que Deus console o coração. Não é fácil, é um momento difícil, mas nós temos a convicção, a certeza de que Deus estará consolando essas pessoas, de que Deus estará ajudando essas pessoas nesse momento tão conturbado, nesse momento tão difícil que tem sido para essas famílias enlutadas. O governo do estado já se colocou, o governo federal também, mas não há ajuda tão grande que consiga suprir a necessidade dessas famílias, que não seja um consolador, o Espírito Santo, consolando nesse momento de tanta dor, de tanta angústia, de tanta dificuldade que essas pessoas passam, né? Obviamente que nós aqui pedimos a Deus conforto para a alma dessas pessoas. Olha, daqui a pouquinho nós vamos também trazer o que nós chamamos de reprise, né, de uma entrevista que foi ao ar e que deu muito o que falar nessa semana. Foi ao ar, na verdade, na segunda-feira, no Jornal Pela Manhã, com o deputado Pedro Campos, né? Ele falou, entre outros assuntos, também do seu trabalho em Brasília e ainda de 2025, da articulação que faz junto com o partido e também se o seu irmão, prefeito do Recife, João Campos, pode ser candidato a governador. A fala dele foi muito forte, repercutiu em diversos blogs e nós vamos trazer aqui, para quem não acompanhou, naquela manhã de segunda-feira, a entrevista com o deputado Pedro Campos, deputado federal pelo estado de Pernambuco, pelo PSB. Você vai acompanhar daqui a pouco. Não vai ser toda a entrevista, mas uma parte dessa entrevista que deu, repito, o que falar na última segunda-feira, que é aquela expectativa. João Campos é ou não é candidato? Como é que vai ficar? É isso que nós vamos saber nessa conversa que nós tivemos com o deputado por Pernambuco, deputado federal Pedro Campos, irmão do prefeito do Recife, João Campos. Vamos agora falar um pouquinho e trazer uma retrospectiva. A crise entre os poderes foi um dos assuntos mais debatidos esse ano, viu? Quem não lembra, né? Um momento o STF, o Congresso Nacional, o Senado, o Palácio também ali com o presidente Lula, enfim. Vamos saber como é que fica o Palácio do Planalto, como é que foi esse ano a retrospectiva, a crise dos poderes. É o que você acompanha agora numa reportagem especial em parceria com o Jornal Maranata e a Rádio Web. Você ouve agora Política Capital, o programa da agência Rádio Web, direto de Brasília para a sua emissora. Os bastidores do poder e da capital federal na voz de quem conhece. Jornalistas Alexandre Jardim e Rodolfo Lago. Direto de Brasília, com a retrospectiva do Política Capital 2024. E o tema de hoje é a crise entre os poderes. Afinal de contas, se teve uma coisa no ano de 2024, Rodolfo Lago, que a gente viu, foi guerra para todo lado nessa esplanada dos ministérios. Era bomba caindo na frente do Supremo Tribunal Federal, tiroteio pesado contra o Supremo Tribunal Federal por parte dos parlamentares que queriam, claro, tirar o poder da Suprema Corte, o Executivo fazendo de tudo para aprovar os seus projetos, abrindo o cofre e liberando emendas bilionárias nunca vistas antes neste país, e tudo isso
ainda não apaziguou o clima, Rodolfo Lago, porque foi 24 de pancada, de guerra e de crise, né? Sim, sem dúvida, Alexandre. Você lembrou bem aí no começo, quando falou de bomba, né? Quer dizer, esse ódio contra o Poder Judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal levou até a um atentado onde uma pessoa morreu, né? Então, realmente uma situação muito, muito séria, e aí realmente você não há dúvida, né? O que permeou a disputa política desse ano de 2024 foi essa briga entre os poderes, né? Quer dizer, a Constituição fala que os poderes devem ser independentes e harmônicos entre si, e harmonia é o que não houve, né? Uma total desarmonia com muitos questionamentos, né? Então, a boa parte deles, Alexandre, envolvendo a questão de liberação de emendas orçamentárias, né? Esse foi o ponto central dessa briga, né? O Congresso, com um poder que nunca teve antes para liberação de emendas orçamentárias, fazendo com que o Supremo interviesse com relação a isso. Durante boa parte do ano 2024, a liberação das emendas ficou bloqueada por determinação do ministro Flávio Dino, referendada pelos demais ministros do Supremo, gerando reações no Congresso, que aí consideravam que havia uma dobradinha do Executivo com o Judiciário nesse sentido, e que levava então o Congresso a ensaiar, retaliar o Executivo, atrasando a pauta de interesse do governo no Congresso. Enfim, isso foi o que marcou o ano inteiro, uma briga eterna entre os três poderes. Lembrando para quem está neste ano de 2024, chegamos ao final dele, que o ministro Flávio Dino iniciou o ano de 24 como ministro do governo Lula e depois virou ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí veio justamente essa suspeição por parte dos parlamentares, porque já que a decisão de bloqueio partiu justamente de Dino, que ali tinha um combinado entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. E aí o que o Judiciário acabou recebendo? Um contra-ataque violento por parte dos parlamentares, que tentaram acabar com vários direitos e poderes da Suprema Corte. No final do ano, como você também acaba relembrando, a gente termina com uma bomba na porta do Supremo. Agora, o que interessa para os parlamentares é o cofre aberto, Rodolfo, porque o valor que nós chegamos no final desse ano, ainda que tivesse toda essa crise, essa guerra, é de uma liberação de quase 50 bilhões de reais somente em 24. Ao todo foram 49 bi, Rodolfo. Então é curioso, né? Porque há toda essa reclamação e o Congresso nunca liberou tanto dinheiro, e houve escândalos, investigações, operações da Polícia Federal envolvendo irregularidades na liberação de recursos de emendas orçamentárias. Então, na verdade, também muito problema, muita irregularidade envolvendo isso, né? O que pode talvez justificar as ações aí por parte da Justiça nesse sentido. Um ano marcado pela crise entre Executivo, Legislativo e Judiciário. E aqui a gente vai encerrar, porque esse é apenas o primeiro episódio desta semana do Retrospectiva 2024, direto de Brasília, do Política Capital, agradecendo sempre a sua audiência. Isso aí, gente, muito obrigado e até a próxima. E agora sim, já em definitivo, também queremos lembrar que além da 103.9 FM no Dial, nós estamos também em transmissão em loco também aí pelo canal do YouTube TV Eu Sou Fiel, e ainda pelo aplicativo da Rádio Maranata. Você pode baixar e pode conferir aí no seu celular, enfim, no seu smartphone. Fique à vontade. Vamos já conversar com o nosso entrevistado de hoje. Antes, também lembrando aqui a você que você pode mandar suas perguntas. A assessoria de imprensa do deputado está aí acompanhando e certamente fazendo aí o apuramento pelo canal do YouTube TV Eu Sou Fiel. Muito bom dia, deputado, seja muito bem-vindo. Aqui é o Jornal Maranata, 103.9 FM. A paz ao senhor também. Bom dia, Medeiros, bom dia, Rafaela, bom dia a todos e todas que fazem aqui a Rádio Maranata, e também um bom dia muito especial a todas e todos que nos escutam nesse momento. Desejar também a paz do Senhor a todos que estão em casa. Muito bem, e já falando um pouquinho do nosso convidado de hoje, Pedro Henrique, como é conhecido, é Pedro Campos, mas é Pedro Henrique, é o terceiro filho do ex-governador de Pernambuco, saudoso Eduardo Campos, e da ex-primeira-dama Renata Campos. O seu irmão mais velho, para quem não sabe, aliás, todo mundo sabe, mas vai que alguém não saiba, né, Pedro?
Às vezes Verdade. até confunde. Pedro acha que Pedro é o prefeito do Recife. E daqui a pouco eu vou perguntar se tem cobrança. Às vezes o pessoal chega lá e diz assim: ô, e a minha rua, prefeito, né? O nosso querido João Campos, prefeito do Recife, atual prefeito reeleito, oriundo também de uma família de políticos, é neto da ex-deputada federal e também da ex-ministra do Tribunal de Contas da União, TCU, Ana Reis, e bisneto do saudoso ex-governador de Pernambuco, grande Miguel Arraes. Começou sua jornada política aí concorrendo a um cargo do porte que está hoje, deputado federal, em 2022, onde se candidatou a deputado federal e atingiu a marca de 172.526 votos. E é esse o nosso convidado, Pedro Campos, que está na rua, que conversa com o povo e que tem um jeito diferente de fazer política. Ele é o convidado de hoje. Bom dia, Rafaela, para você também. Vamos às perguntas ao nosso convidado. Sim, muito bom dia, deputado. Obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vindo. Vamos começar falando sobre investimento no Nordeste. Deputado, quais têm sido as suas principais ações em Brasília para assegurar investimentos federais em infraestrutura e desenvolvimento para Pernambuco e o Nordeste como todo? Rafaela, logo que eu assumi o mandato de deputado federal, eu ajudei a fundar a Frente Parlamentar do Nordeste. Refundar são frentes que são recriadas a cada legislatura e me tornei o vice-presidente da Frente Parlamentar do Nordeste. E uma das ações que nós listamos como importantes para o Nordeste brasileiro são exatamente os investimentos em infraestrutura, para além das questões também relacionadas os programas sociais, que são muito importantes, especialmente para o Nordeste. Nós precisamos investir em infraestrutura exatamente para poder gerar as condições de que a gente não precise, tanto quanto a gente precisa hoje, dos programas de proteção social. E dentro dessa questão das infraestruturas, a gente saiu ouvindo todas as bancadas de todos os estados do Nordeste. E aqui, especificamente em Pernambuco, existe uma demanda que é muito importante, que vai ser fundamental nos próximos anos, que é a questão da Transnordestina. A gente conseguiu, numa luta com todos os parlamentares de Pernambuco, com o governo, com as representações do Estado, conseguiu que as obras da Transnordestina sejam retomadas, também ligando os trilhos de Salgueiro até Suape, porque hoje você só tem a garantia através da concessão do trecho que vai de Salgueiro a Pecém, que é um porto que fica no Ceará. Então a questão da Transnordestina, a gente já vê também, em termos de investimento em infraestrutura, iniciarem as obras da BR-423, é uma BR que liga a BR-232 até Garanhuns e depois segue até Alagoas, é uma BR importante também que está sendo duplicada. E estamos na expectativa de outras obras que foram incluídas no programa do governo federal de aceleração do crescimento, como a questão do arco metropolitano, que vai ajudar muito a desafogar esse trânsito aqui da BR-101, e também a expectativa da duplicação da 232, que essa está em fase de projeto, mas também é uma obra que vai contar com recursos do governo federal, do PAC. Então a gente tem acompanhado isso porque esses investimentos em infraestrutura são fundamentais para que a gente gere emprego, renda, oportunidade, e por isso a gente tem ficado muito de olho em relação a essas questões e cobrando para que elas avancem rapidamente, porque é isso que o povo espera dos seus representantes. Muito bom. O próximo tema, deputado, é educação e juventude. O senhor tem sido destacado pelo trabalho voltado à educação. Quais projetos ou iniciativas estão sendo defendidos por sua equipe para melhorar o acesso à educação e a qualificação profissional dos jovens pernambucanos? Eu tenho 2 projetos muito importantes de minha autoria. Um é a nacionalização do embarque digital. Esse a gente conseguiu aprovar na Comissão de Ciência e Tecnologia, na Comissão de Educação, e agora ele está pronto para ser votado na CCJ, daí já segue para o Senado. Mas basicamente é pegar o projeto que está dando certo no Recife, onde João conseguiu garantir para mais de 2.500 jovens que saem da escola pública a educação em nível superior nas áreas de tecnologia da informação, com bolsa integral e garantindo ali uma empregabilidade alta, porque são cursos rápidos, de 2 anos e meio, e aqueles cursos
os estudantes, desde o primeiro período, eles já estão em contato com o mundo do trabalho. Então já tem uma disciplina. Todo período eles cursam 5 disciplinas. Uma dessas disciplinas já é vinculada diretamente a um problema real de uma empresa real no mundo do trabalho. Então a gente nacionalizou, está no processo de nacionalização do embarque digital através desse projeto de lei. E um outro projeto muito importante, aí já a gente estava falando de ensino superior, mas esse outro projeto já é da primeira etapa da educação, que é muito importante, que é da questão das creches, que é a gente priorizar o acesso à vaga de creche, porque a gente sabe que creche é algo que tem faltado no Brasil inteiro. João fez um esforço grande de duplicar as vagas de creche, mas mesmo assim existe demanda ainda e ele vai seguir avançando nisso. Mas enquanto a gente não consegue atender todo mundo, a gente precisa priorizar quem mais precisa. E isso tem vários estudos, inclusive estudos internacionais, que mostram que o impacto da creche no desenvolvimento infantil ele é maior quando a família está numa situação de maior vulnerabilidade, porque a família tem mais dificuldade de cuidar daquela criança dentro de casa e a creche, ela tendo uma boa qualidade, ela consegue inclusive garantir um desenvolvimento melhor para a criança. Então a gente fazer a priorização das vagas de creche para aquelas pessoas que estão em situação de pobreza. Quanto a combate e desigualdade, deputado, Pernambuco ainda enfrenta graves desigualdades sociais, especialmente nas regiões do interior. Que proposta ou articulações o senhor tem promovido para reduzir essas disparidades? Dentro desse contexto, eu acho que um dos grandes projetos que nós conseguimos apoiar e aprimorar foi exatamente o projeto da reforma tributária, que eu acredito que vai ser muito importante no enfrentamento dessas desigualdades. É lógico que quem entende do assunto sabe que combate à desigualdade você faz principalmente quando você está fazendo a reforma dos impostos sobre a renda, ou seja, subir, né, a tabela do imposto de renda, garantir maior progressividade, tudo isso você combate mais diretamente desigualdade. A reforma que a gente fez é uma reforma dos impostos do consumo, ou seja, aqueles impostos que você paga quando você compra um produto ou quando você paga um serviço. Foi essa reforma que foi feita. Mas já nessa reforma do consumo, nós conseguimos avançar no combate às desigualdades. De que forma? Garantindo a cesta básica, que é importante, ou seja, aqueles produtos que precisam estar na mesa de todas as pessoas, eles terem um imposto zerado, como o queijo, o leite, as carnes, a farinha de mandioca, uma série de questões que garantem uma alimentação. É lógico que a cesta básica ela isenta para todo mundo, mas como isso pesa mais no bolso de quem mais precisa, ela também, de certa forma, ajuda a combater essas desigualdades. E o outro ponto é o cashback, esse nome bonito eu gosto de chamar de troco social. Esse sim, ele vai diretamente na desigualdade. Por quê? Porque a gente garantiu na reforma tributária que quem tiver no Cade Único, por exemplo, quando for comprar um botijão de gás, vai ter o imposto de volta. Na conta de água, que isso foi uma luta inclusive minha, não estava no projeto inicial, na conta de água ela já nem vai pagar o imposto. Se a pessoa tiver no Cade Único, o imposto já vem reduzido, né? Não vem na sua conta. Também na conta de energia. Então, garantir esse cashback é também uma forma de criar uma política redistributiva em relação a isso. E, para além dessa questão, a gente precisa fortalecer também esse braço da educação, da qualificação profissional, do investimento em infraestrutura, tudo isso que a gente já falou antes, que é para você conseguir efetivamente dar oportunidades para essas pessoas conseguirem avançar, conseguirem o seu emprego, a sua renda, o sustento da sua família. Mas enquanto isso não é possível, a gente vai garantindo os meios de ter uma proteção social, de ter uma justiça tributária e ter uma rede de apoio que a pessoa consiga avançar na sua vida, ter as oportunidades que depois, com as próprias pernas, cada um vai conseguindo se sustentar. Muito bem, nós estamos entrevistando, só rapidinho aqui antes da Rafaela fazer mais uma pergunta, né? Nós estamos entrevistando o deputado federal por Pernambuco, Pedro Campos, do PSB. Muita gente já participando pelo canal do YouTube. Eu quero lembrar que as participações também estão sendo acompanhadas pela assessoria de comunicação, bem como também aqui pelo WhatsApp. Nós vamos encaminhando para o pessoal. Agora são 7h11, Rafaela. Vamos falar um pouco sobre sustentabilidade e meio ambiente, deputado. O estado de Pernambuco sofre com problemas ambientais, como a escassez de água e a degradação de biomas.
quais ações estão sendo discutidas ou planejadas para promover a sustentabilidade e a preservação ambiental na região. Eu participei de projetos importantes em relação a isso. Primeiro, falando dessa questão da sustentabilidade. Então, um dos projetos que eu tenho a alegria de ser coautor na Câmara, e esse já está no Senado, já foi aprovado na Câmara e a gente espera que vire lei logo, é o projeto de água nas escolas. Então, garantir mais capacidade das escolas investirem diretamente nas soluções que garantam água para o funcionamento das escolas. A gente fica pensando às vezes que isso é algo distante da nossa realidade, mas no Brasil existem mais de 3.000 escolas que não têm acesso à água potável e que isso prejudica sobremaneira o trabalho da própria educação. Imagina você chegar numa escola que não tem água, né, para que as pessoas possam fazer o básico. Então esse projeto de água nas escolas visa garantir recursos para que essas escolas, inclusive, possam dispor de soluções próprias, como, por exemplo, perfuração de poço, instalação de cisternas e uma série de questões que conseguem resolver essa situação. Em relação à questão da preservação ambiental, eu acho que é importante, ela precisa estar alinhada com o desenvolvimento econômico e social da região, e por isso eu fui o relator de um projeto de zoneamento econômico e ecológico da Caatinga. Então a gente olhar esse grande bioma nosso, que é um bioma 100% brasileiro, o bioma da Caatinga, que está presente no nosso agreste, no nosso sertão, e entender como é que a gente pode preservar ele, ao mesmo tempo que a gente garante geração de emprego e renda para as pessoas. E certas coisas eu fiquei bastante impressionado, Medeiros, que eu não tinha coisas que eu não tinha conhecimento. Mas, por exemplo, nesse processo de estudar o projeto, eu descobri que tem gente que vem do mundo inteiro para a nossa região aqui da Caatinga para observar pássaros. A gente tem empreendimentos, por exemplo, de pousada, de observatório, que é voltado especificamente para a pessoa vir, passa 15 dias, 20 dias às vezes, traz toda uma série de equipamento e coisa para poder ficar observando o passarinho. Né? Às vezes a gente anda ali no sertão, vê um galo de campina voando, a gente nem se impressiona com nada. Tem gente que vem do mundo inteiro para assistir e para ver isso. Então a gente tem esse viés, obviamente, da preservação ambiental, entendendo que ela também gera oportunidade de emprego, de renda, de desenvolvimento de negócios. Isso é fundamental. E para concluir, que esse é um ponto que a gente tem muitos projetos, tem um projeto que eu acho que é fundamental, que é o da tarifa social da água. Isso foi uma luta, era um projeto que estava lá há 12 anos tramitando na Câmara e no Senado. Eu botei embaixo do braço, com o conhecimento que eu tenho, não só enquanto um deputado que rodou o estado inteiro, mas também enquanto engenheiro concursado da Compesa, eu fiz questão de fazer esse projeto andar. Então eu escrevi o texto que virou a lei, consegui articular na Câmara e no Senado, e o estado de Pernambuco vai implantar a partir do ano que vem. Então a gente vai efetivar esse direito na vida das pessoas. O pessoal que está nos ouvindo aqui, que esteja no CadÚnico ou que seja beneficiário do BPC, essas pessoas vão passar a ter um desconto na sua tarifa. Então, imagina, quem não está no CadÚnico e no BPC vai ter um reajuste que foi anunciado para o ano que vem. Então, na conta de água, vai pagar R$60. Já as pessoas que vão ter direito a essa nova tarifa social, ao invés de subir a conta, vai baixar para R$27. Quem tiver água e esgoto vai pagar R$54. É menos da metade dos 120 de quem não tiver na tarifa social. E isso é um direito que a gente garante para essas pessoas, para quem está no BPC e para aquelas pessoas que estão cadastradas no CadÚnico, que foi através de uma luta nossa no Congresso Nacional, que outros deputados se juntaram também a essa luta e que o Estado anunciou que a partir do ano que vem vai implantar. Então, água mais barata para quem precisa, né, para quem tem menos condição de pagar. Então, você garante o direito da água, do esgotamento sanitário, mas com o valor que cabe no bolso de cada um. Deputado, seguindo essa pauta, eu percebo que às vezes há um desconhecimento muito grande da população com relação à Casa Mais Alta, no caso ao Congresso Nacional em especial, ou à Câmara dos Deputados Federais. O trabalho que é executado, a importância desse trabalho, porque o que acontece nas cidades vem muito de Brasília, né? E às vezes a pessoa diz, o cara tá lá em deputado federal, não faz nada, só viaja e tudo mais. E a pergunta que eu tenho para o senhor falou do BPC.
né? Houve muitas fake news também recentemente sobre o BPC. Eu queria aproveitar aqui a sua presença para o senhor falar um pouquinho dessa votação que teve o BPC, qual foi o seu posicionamento, o que é que o senhor pensa acerca desse tema? Essa votação foi uma votação muito importante. As pessoas acompanharam, né? Todo mundo que é beneficiário do BPC acompanhou de perto isso. E por isso a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu votei contra o projeto, o 4614, que reduzia os direitos das pessoas com deficiência de acessarem o BPC. É importante ser dito que a Câmara melhorou muito o projeto. Tinha algumas coisas no projeto original que não ficaram, como por exemplo, aquela questão de que uma mãe que tem 2 filhos com autismo, pelo projeto original, o BPC de um ia contar na renda do outro, então ia terminar ficando com um BPC só, né? Isso saiu do projeto. Algumas outras questões também saíram do projeto. Mas por que que eu continuei votando contra? E é importante dizer isso. Porque tem um ponto ali que existe um compromisso do governo federal, inclusive de veto em relação a isso, mas está lá no texto e por isso eu votei contra, que diz que o BPC deve ser voltado apenas para pessoas com deficiência que cause uma perda de funcionalidade moderada ou grave. E isso abre um risco muito grande de pessoas que hoje têm um benefício e que precisam desse benefício, que elas passem a perder o benefício. E uma preocupação, Medeiros, que eu acho que foi o ponto central da minha preocupação, foi com as crianças e com os adolescentes de maneira geral. Eu digo isso porque eu tenho dentro de casa Miguel, que tem 10 anos. E eu sei que hoje Miguel, por exemplo, lê e escreve. Mas ele lê e escreve porque ele teve a oportunidade de estudar, ele teve a oportunidade de ter também aulas no contraturno, uma série de coisas que nem todo mundo tem essa oportunidade. Então a gente chegar para uma mãe, né, que tem um filho com autismo, dizer, não mãe, fique tranquila, o autismo do seu filho é leve, né? Grau de suporte 1, você não precisa do BPC. E aí essa mãe não tem mais o dinheiro da passagem dela para conseguir fazer a terapia, essa mãe não tem mais o dinheiro que ela consegue ali comprar um livro, um material para o filho estudar, e quando esse menino que é uma criança hoje, que todo mundo diz não tem um autismo leve, tiver com 18, 19 anos, que não tiver, por exemplo, talvez aprendido a ler, a escrever, ou não tiver se desenvolvido plenamente, tiver agora precisando de um benefício, aí já ficou muito mais tarde, né, muito mais caro para todo mundo, porque você perdeu uma janela de desenvolvimento, uma janela de oportunidade daquela pessoa ter a sua autonomia. Então, principalmente pensando nessas crianças, nesses adolescentes, que poderiam ser caracterizados como tendo uma deficiência leve e perder o seu benefício, e lá na frente a gente pagar a conta, né, dessas pessoas não terem tido as oportunidades na infância e na juventude, eu votei contra esse projeto, entendendo que é importante ter um esforço em relação ao BPC de combater fraude. Mas combater fraude não é tirar direito de quem precisa, né? As questões lá relativas a combate à fraude, tudo bem, você fazer o recadastramento, você garantir que aquelas pessoas tenham as informações corretamente preenchidas, tudo bem, você combater fraude. Agora, tirar direito de quem precisa, não contem com o meu voto, por isso eu votei contra o PL 4614. Perfeito, deputado. E é muito bacana hoje as redes sociais, porque, e também o acompanhamento do seu mandato, né? E aqui eu quero chamar a atenção do que está ouvindo, que aqui a gente não está fazendo missa de corpo, com todo respeito. Nós estamos aqui cobrando, nós estamos aqui, na verdade, sabatinando o deputado, e eu acompanho a sua trajetória. Eu quero parabenizá-lo pela ética, né? Porque quando não é, não é. Então, assim, e o senhor tem feito esse trabalho, eu vi algumas fake news aí contra o senhor, acho lamentável que o povo se preste muitas das vezes a isso, o povo não, algumas pessoas, mas a sua luta é diária, não adianta, né? Às vezes quando a gente tem pessoas realmente que fazem desse tema, deputado, apenas um momento, surfar na onda. E o senhor tem tido um trabalho considerado aí, onde a gente fala de ética e vem acompanhando essa ética no seu trabalho. Isso é muito bom, porque senão o povo acaba descobrindo, né? Com certeza, e eu faço questão também, Medeiros, de sempre que eu tenho um posicionamento em alguma questão que as pessoas ficam questionando, algo do tipo, de justificar, de explicar por que foi feito aquele posicionamento. Muitas vezes as pessoas só recebem uma versão da história. É importante a gente explicar e justificar, né, em relação à nossa atuação, porque eu acho que o mandato que o povo de Pernambuco nos deu foi um mandato para representar as pessoas, né? E eu faço um esforço muito grande de ouvir,
de entender o clamor da população e de votar de acordo com o que eu acho que os meus eleitores esperariam do meu voto. Então, por exemplo, até essa questão do BPC. A gente sabe que o governo orientou a favor do projeto, mas eu sabia que minha defesa das pessoas com deficiência não permitiria que eu votasse a favor daquele projeto. Apesar do projeto já estar muito melhor do que como foi apresentado, mas não era o suficiente para aquelas pessoas que esperavam de mim uma posição de não permitir que nenhum direito das pessoas com deficiência fosse retirado. Eu votei contra e dou a justificativa, né? Sou transparente em relação a isso, eu acho que é importante. E muitas vezes hoje em dia a gente acaba vendo versões, questões sendo divulgadas ali sem o cuidado de escutar as pessoas. Eu faço questão de usar as minhas redes sociais para poder dar transparência do mandato, que eu acho que isso é muito importante. E aí quem quiser seguir, é só seguir Pedro Campos PE lá no Instagram, tem muita informação. Além disso, também recomendo acompanhar a TV Câmara, é importante, são parlamentares eleitos por nós. Deputado, ainda nessa linha de Brasília, tudo, mas vamos falar de um outro assunto, que é, primeiro o pessoal está perguntando sobre a PS60. Eu até perguntei no início aqui se as pessoas não confundem o senhor com o João Campos, o prefeito do Recife, seu irmão, cobrando ruas, e agora estão cobrando também a PS60, que me parece que não é responsabilidade sua, mas do governo do estado, né? É responsabilidade do governo do estado. A PS60, o governo do estado, a gente acompanha porque, obviamente, é algo importante Claro. para o estado de Pernambuco. Ali é uma das vias mais importantes, inclusive, para o desenvolvimento, para o turismo do estado, que é aquela estrada que corta o nosso litoral, ali entre a praia e a 101, que é a BR que corta mais por dentro da Zona da Mata. Foi anunciado pelo governo do estado obras de requalificação, ou seja, melhorar pavimento, melhorar sinalização, pintar. Não vai ter nenhum investimento em relação a, por exemplo, duplicação ou fazer terceira via, porque existe um projeto, Medeiros, que foi feito, que era voltado a fazer duplicação em terceira via na PS60. Esse projeto foi estudado no governo anterior, no governo do então governador Paulo Câmara, e era um projeto voltado a fazer uma concessão, ou seja, ia fazer isso, mas ia colocar pedágio na PS60. Teve fase de escuta, de consulta pública e tudo mais, era no final do governo, o governador decidiu não fazer, né? A governadora assumiu e ficou aquela expectativa se ela colocaria para frente ou não, mas pelo visto a decisão foi apenas fazer uma requalificação, uma recuperação da via, sem fazer investimentos maiores e sem fazer também a questão do pedágio, que era como estava sendo pensado. Mas a gente espera que esse investimento seja feito, até porque do jeito que está hoje, é uma coisa que gera não só um problema econômico, né, do turismo, do lazer do estado, mas um problema também de risco de vida das pessoas, né, porque a PS60, da forma como ela está hoje, com dificuldade de conservação, com problema de sinalização, com uma série de questões, acaba gerando também mais acidentes com perda de vida. Então, pelo menos ter uma requalificação, você já salvaguarda essa questão da segurança. A gente vai acompanhar, né, cobrar que o quanto antes essa recuperação que foi anunciada, ela se efetive, porque vai ser importante para o povo de Pernambuco. Eu tive lá esses dias, viajei de lua de mel, cheguei mais cansado do que teve mais cansaço que mel na lua de mel, viu? Porque ou rodovia ruim a tal da PS60. Você chega lá quebrado, eu disse à mulher, vamos dormir e amanhã a gente continua a lua de mel, porque realmente é terrível a PS60. Mas, deputado... E eu vou lhe dizer, Medeiros, desculpe eu interromper, mas isso é uma coisa que acontece muito com esses processos de concessão, de privatização, de maneira geral. E eu tenho uma crítica em relação a isso. Você começa a estudar um projeto de fazer uma concessão, um pedágio, uma privatização. Aí, quando começa a estudar o projeto, você já não quer mais investir na rodovia. Aí fica dizendo, não, vamos fazer isso não, porque já já o privado chega e o privado vai fazer. Já já a gente concede e a concessão faz. Aí passa 3, 4 anos estudando o processo, porque esses processos de concessão, de privatização são demorados. São 3, 4 anos que você não troca um prego na via. A via fica completamente deteriorada, e isso eu estou falando do governo anterior e do atual governo. Aí no final das contas você decide não fazer a concessão, e aí tá com um problema do tamanho de um trem que você tem que fazer uma requalificação que é quase o preço de construir
a rodovia de novo. Foi isso que aconteceu com a PS60, isso que é uma preocupação que tem acontecido com a Compesa também, que está em estudo de concessão, e a gente acompanha, porque se você vai fazer uma concessão, tudo bem, discuta com a sociedade a concessão, mas não deixe de investir não deixe de fazer o que você tem que fazer não, porque o que tem que ser feito agora, você não tem que jogar para o privado fazer depois não, tem que fazer agora, o povo está precisando agora daqueles investimentos. Muito bem, estamos conversando com o deputado federal por Pernambuco, Pedro Campos, do PSB. Deputado, vamos falar de segurança, muita gente aqui também participando, que bom ter a participação do povo. Vamos falar de segurança. A Câmara dos Deputados, né, a gente tem cobrado bastante aqui o trabalho lá, mas nós também temos visto alguns avanços importantes, principalmente na segurança. Deputado, ninguém aguenta mais. Ontem mesmo, na Praia do Pina, uma pessoa foi morta, isso à luz do dia. Muita gente na Praia do Pina, mandou um abraço ao povo do Pina, ali em Recife. A violência no calçadão, violência em tudo que é lugar é violência. E a Câmara dos Deputados precisa fazer a parte dela, que é aprovando projeto. Tiveram alguns projetos importantes e até polêmicos. Como é que foi a sua posição, principalmente com relação à castração de pedófilos e tudo mais, castração química, né, gente? Como é que o senhor analisa, não só o senhor, mas eu queria que também o senhor fizesse uma análise dos seus colegas, que, ao meu ponto de vista, avançou importante esse ano em vários pontos com relação à segurança, e pode avançar mais. A gente votou um pacote de projetos agora no final do ano para combater a violência de maneira geral. Eu votei a favor da maior parte desses projetos, inclusive do projeto que fortalecia a questão do combate à pedofilia e o abuso sexual, criando um cadastro na verdade, fortalecendo um cadastro que já existe, que é um cadastro de pedófilos e abusadores sexuais, onde a partir desse projeto vai ficar disponível lá também o nome, foto dessas pessoas, para que você consiga evitar que essas pessoas cometam esse crime novamente. Quais foram os projetos que eu votei contra? E é importante dizer isso. Um dos projetos flexibilizava acesso às armas, inclusive permitindo que armas que hoje estão ilegais, elas passassem a ser consideradas legais. Isso gera um risco de você legalizar armas que não estão sendo usadas para um bom fim. E também outro projeto, Medeiros, que é importante falar, que foi um projeto que às vezes as pessoas não debatem com profundidade as questões. Então, em relação à questão de pessoas que são consideradas inimputáveis. Pessoas que são consideradas inimputáveis são pessoas que têm transtornos mentais, que entende-se que aquelas pessoas não respondem por si. E aí fizeram um projeto que era para endurecer as penas dessas pessoas consideradas inimputáveis. E o pessoal estava votando, achava que estava se tratando, por exemplo, de endurecer pena para psicopata, para sociopata. Psicopata não é inimputável. Sociopata não é inimputável. Eles têm plena consciência do que eles estão fazendo. E aquele projeto que foi votado ia fazer com que, por exemplo, e foi esse exemplo que eu dei, imagina uma pessoa com autismo com grau de suporte 3, que tem um surto e que agride a mãe dele, vamos dizer. Que acontece, né? Que pode acontecer, né? Tem um surto ali e tal, e num momento de surto agride a mãe. Vamos falar também sobre os golpes mais comuns em compras no Natal e como evitá-los. Milhões de brasileiros aproveitam o período de festas e o recebimento da segunda parcela do 13º salário para ir às compras, mas a pressa e a busca por ofertas podem ser a porta de entrada para criminosos. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, quadrilhas especializadas se aproveitam do aumento nas vendas para aplicar golpes, tanto no e-commerce quanto em grandes centros comerciais. Walter Faria, diretor adjunto de serviços da FEBRABAN, explica os principais cuidados na hora de fazer compras online. Nesta época do ano, são comuns abordagens de criminosos com páginas falsas que simulam e-commerce, promoções inexistentes enviadas por e-mail, SMS e mensagens de WhatsApp, e a criação de perfis falsos de lojas em redes sociais. Criminosos também clonam sites de varejistas famosos para induzir os consumidores ao erro, colocando uma letra a mais no endereço do site, que muitas vezes fica imperceptível para o cliente. No e-commerce, sempre prefira sites conhecidos e digite o endereço da loja no navegador da internet. Lembre-se que o cartão virtual é mais seguro para esse tipo de compra. Desconfie das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto. Não clique em links recebidos por e-mail, mensagens de WhatsApp e SMS. Além das compras online, os golpes presenciais também preocupam. Entre os mais comuns estão a troca do cartão, em que golpistas devolvem um cartão falso, e o golpe da maquininha quebrada, com um valor
muito maior é cobrado sem que o cliente perceba. Walter Faria reforça a importância de o consumidor sempre conferir o cartão e o valor na maquininha. A Febraban também recomenda que o consumidor tenha muito cuidado com seus cartões. Golpistas que trabalham como falsos vendedores, presta atenção quando você digita sua senha na maquininha de compra e depois troca o cartão na hora de devolvê-lo. Com seu cartão e senha, fazem compras usando seu dinheiro. Passe você mesmo o cartão na maquininha, sempre confira o valor antes de digitar a senha e ao terminar de realizar uma compra, verifique se o cartão devolvido é realmente o seu. Além disso, a Febraban alerta para o chamado golpe do brinde, no qual criminosos alegam ter um presente para entregar e pedem o pagamento de taxas com cartão, usando até dispositivos para induzir a vítima a autorizar operações bancárias. O consumidor deve sempre estar atento, principalmente nessa época de grande movimento. Olha aí, todo cuidado é pouco, compra de Natal tem a ver com relação a essa questão toda, né, de golpes e golpes na praça. Quando você menos pensa, você cai nesses golpes e aí complica a situação. Muita gente acaba aqui caindo no golpe, o que nós chamamos do golpe de Natal, né? O pessoal manda aqueles links, aquela coisa toda. A orientação é você não clicar no link. Você não sabe o que é. O pessoal mandou para mim agora, clique no link, atacadão, não sei o que. Conversa de clicar em link, né? Que conversa de você clicar em link, rapaz. Não faz isso não, para você não cair aí numa armadilha, né, com relação a essa questão, tá bom? Agora agradecer a você, né? Já comecinho de noite, já, e nós vamos agradecendo o carinho da sua audiência. O MEC amplia a lei que restringe o celular em sala de aula, projeto aprovado este ano, já no começo do ano começa a funcionar e vai ser proibido o uso de celular, a não ser para a forma recreativa ou apenas para estudo. É o que nós vamos conferir na reportagem, nesse momento, de Marina Fausto. O Senado Federal aprovou nesta semana um projeto de lei que restringe o uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos portáteis nas escolas de todo o país. A proposta, que foi acompanhada pelo Ministério da Educação, agora segue para a sanção do presidente Lula. A medida vai valer para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O projeto proíbe o uso não pedagógico de celulares em todas as etapas da educação, incluindo o recreio e os intervalos entre as aulas, como destaca o ministro da Educação, Camilo Santana. A ideia é que na escola, o projeto de lei foi aprovado nesse sentido, até o 5º ano do ensino fundamental é proibido de todas as formas o uso do celular. A partir do 6º ano, ou seja, o Fundamental 2 e o ensino médio, só será permitido o celular para fins pedagógicos com orientação do professor em sala de aula. Claro que nós vamos dar um tempo para que as redes possam se adaptar. Não tenho dúvida que será um ganho importante para a educação brasileira como um todo. Exceções serão feitas para atividades pedagógicas autorizadas pela escola, em situações de emergência e para garantir a acessibilidade e saúde dos estudantes. O ministro Camilo Santana comenta sobre o caráter nocivo do uso excessivo de telas por crianças e adolescentes, o que tem fundamentado as ações propostas. Há vários estudos de especialistas mostrando os riscos e os transtornos que o uso de telas pode causar no ser humano. Tem inclusive estudos científicos mostrando o aumento de problemas na adolescência, em jovens, pelo uso excessivo de telas. O uso de celulares na escola está tirando muita atenção dos alunos dentro da sala de aula. Fica o aluno lá na carteira com o celular, passando e recebendo mensagens. Tira toda a atenção. Tanto atrapalha o professor como os colegas de sala de aula e o próprio aluno. E é mais grave ainda quando é para crianças e adolescentes. O Ministério da Educação já está desenvolvendo orientações, materiais e ações de formação para as redes de ensino e escolas, garantindo que a medida seja implementada da melhor forma possível em todo o país. Tá aí, excelente ideia do Congresso Nacional, um projeto importante com relação a essa questão referente ao uso de celular, restrição desse uso de celular em sala de aula, para impedir e fazer com que essas crianças e adolescentes também não venham a usar o celular, né, e fazer o uso do celular de forma irrestrita para poderem estar aí usando mesmo, né, e tirando atenção, além disso também outras situações adversas com relação ao uso de celulares em sala de aula. E aí é preciso tomar muito cuidado com relação a essa questão. Assim sendo, nós estamos chegando ao final do Jornal Maranata, segunda edição desta
dessa terça-feira, né? Desta terça-feira. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Um Feliz Natal para você, para toda a sua família. Que Deus abençoe ricamente. Que você aproveite mais uma vez a noite de hoje. Vai ter cultos nas igrejas logo mais. Né? Que você possa cultuar com a sua família, que você possa desfrutar com a sua família. Alguns depois vão cear. Mas se você não tiver nada na sua mesa, não se sinta menor com isso. Não se sinta que você não tem valor. Não sinta que a sua família não tem valor. Pelo contrário, é muito importante essa reunião, esse momento. Agradeça a Deus, a saúde, a paz, e eu creio que Deus vai abrir uma porta muito grande na sua vida. Esses são os votos que nós fazemos aqui do Sistema Maranata de Comunicação, aqui do Jornal Maranata, de toda a equipe de jornalismo, na pessoa do diretor André Carvalho, do vice-diretor, o pastor Hildomar Nascimento, da minha pessoa, jornalista Anderson Medeiros, da nossa radialista Rafaela Santos, dos demais que aqui cooperam durante todo o ano, nosso querido Edson Julião, nosso querido também Felipe, enfim, de todos nós e de toda a família Maranata. Que Deus abençoe você. Uma excelente noite de Natal. Que Papai do Céu reine na sua família. E não esqueça, o maior sentido do Natal não é Papai Noel, não é chocolate, não é vela, não é nada disso. Não é luz e pisca-pisca. É Ele, Cristo, nosso Senhor. É isso que nós desejamos a você. Excelente noite, fiquem todos com Deus e até quinta-feira. Amanhã é feriado, não haverá jornal excepcionalmente, mas na quinta-feira você tem a companhia de Rafaela Santos aqui na segunda edição, junto com Edson Julião e o Felipe. Fiquem todos com Deus, eu volto, se o Senhor permitir, na segunda edição, na próxima semana, com vocês logo após, só vamos nos ver agora na segunda edição, em ano novo, 2025, na quinta-feira, tá bom? Então para vocês, eu já desejo aqui da minha parte, um excelente ano novo. Obrigado por estar conosco aqui durante todo esse ano. Passou por aqui um outro companheiro, agora chegou a Rafaela, e eu quero agradecer a você que, independentemente, você segue conosco aqui. Muito obrigado. Beijo no coração de vocês, obrigado pela paciência, um feliz ano novo para vocês da minha parte, que vocês vão ter Rafaela aí na próxima semana. Então, feliz ano novo, coração para vocês bem grande, e a gente se vê pela parte da manhã até o dia 30. Beijo para vocês, boa noite, Feliz Natal.